E estamos aqui, hoje estou tão bem acompanhada, com duas enfermeiras, até me sinto melhor, senti-me mais saudável de repente. Hoje vamos falar, temos aqui a Vânia Tavares e a Bibiana. Bibiana. Ai, não há aqui coisas... Bibiana. Hoje vamos abordar aqui alguns temas, os direitos, não é? Sim, pronto. Hoje venho acompanhada com a Bibiana. Algumas pessoas já me conhecem, outras não me conhecem. Vou-me apresentar, sou a Vânia, sou enfermeira, trabalho numa unidade e a Bibiana é minha colega que trabalha ao lado comigo no mesmo serviço. Eu já falei da Bibiana aqui no programa, inclusive porque foi uma das pessoas mentoras que algumas vezes deu-me algumas ideias boas para o programa que eu achei práticas e aproveitei e trouxemos para o programa. E hoje viemos falar acerca dos direitos dos doentes e família sobre acesso à informação clínica. Parece um tema assim muito grande, mas basicamente o que nós queremos aqui falar é que as pessoas conheçam os seus direitos enquanto cidadãos e não pensem que é algo que os outros é que têm que fazer por eles, mas nós todos temos que ser proativos na nossa saúde. Quando falamos proativos é em que âmbito? Em todos. Falamos principalmente ter conhecimento. Porque quando nós temos conhecimento, nós conseguimos chegar mais longe e tratar melhor da nossa saúde e das pessoas à nossa volta. Não sei se a Bibi quer acrescentar qualquer coisa. Não, é exatamente isso que a Ivânia está a falar. Nós vamos falar em termos gerais sobre os direitos que estão na Constituição da República, depois vamos falar especificamente sobre a Lei de Bases da Saúde, pelo menos alguns itens que nós vamos desconstruir toda esta linguagem jurídica e falar efetivamente o que é que isso se traduz no nosso dia-a-dia e aquilo que nós nos confrontamos na prestação de cuidados. É importante nós termos esta atenção e este programa é muito útil. Hoje eu acredito que quem nos está a assistir vai ficar mais esclarecido, porque às vezes é isso que estava a mencionar. Os termos que são usados não são tão perceptíveis ao utente, não é? Exatamente. A Bibiana disse muito bem, vamos desconstruir. Porque as pessoas ouvem falar em decretos, leis e até leem as leis, mas não entendem o que é que aquilo se traduz na vida deles, o que é que aquilo se aplica na vida deles. E até há pessoas que chegam a ler estas leis, ouvem na televisão a decreto de lei X, Z, e até parece que percebem, mas não perceberam nada. Porque às vezes a linguagem utilizada não é a mais correta. Portanto, o que vem aqui dizer neste slide, o que nós já falámos um bocado, é que cada cidadão tem que ser informado e alertado. E é informado por quem? Pode ser por nós, enfermeiros. Há mais técnicos na área de saúde também o podem fazer, mas nós somos um dos vetores principais nesse âmbito, principalmente os enfermeiros que estão nos cuidados de saúde primários. Não quer dizer que podemos ser todos. Eu acho que é uma das pessoas que tem uma mais-valia porque lidam com o povo numa fase em que eles ou não estão doentes ou estão numa fase aguda da doença, não chegam ao internamento. E eu acho que estas pessoas estão mais despertas para perceber que se avançarem para uma fase mais grave da sua doença, já irem com a bagagem do que é que podem esperar e o que é que podem obter. E sente que são, enquanto enfermeiras, são as pessoas que estão mais diretamente... Sim, na saúde nós somos não é para fazer mais jus à nossa carreira, à nossa profissão, mas, aliás, qualquer leigo, uma pessoa qualquer que esteja internada ou que esteja no hospital, sabe que quem passa mais horas a pé de um utente é o enfermeiro. É o enfermeiro. Daí que nós temos um papel fundamental nesse âmbito de esclarecer o povo, perceber quais são as suas dúvidas e tentar fazê-los perceber que existem leis que os protegem e que eles podem usufruir desta lei para ter um acesso em pleno da sua saúde. E sentem que há desconhecimento, que as pessoas não têm informação suficiente? Eu até acredito que haja alguma informação, mas esta informação às vezes não é direcionada para aquilo que está em causa, que é a sua saúde. Que às vezes, hoje cada vez mais, os médias, a televisão, a internet, as pessoas pesquisam diagnósticos, pesquisam o que é que têm, mas às vezes, quando estão internadas, estou a falar no contexto de internamento, lá está, porque é onde nós temos contacto mais direto, muitas das pessoas não sabem
quais são os seus direitos, o acesso ao seu processo clínico, será que posso perguntar isto ao médico? Pois às vezes eu acho que há um pouco essa falta da vontade, não é? O médico passam diariamente centenas, não é? Milhares, não sei, de utentes e fazem talvez não de forma, não é para prejudicar, mas uma forma muito profissional, muito rápida e a pessoa parece que fica inibida. Eu penso que isto seja um bocadinho geral. Talvez haja uma outra pessoa, talvez até mais jovem, mas possivelmente as pessoas com mais idade, não sei o que a Bibiana acha acerca... Sim, eu concordo com o que me está a dizer, sim, com essa observação. Eu acho que as pessoas também vão, no seguimento do que disse a Ivânia, as pessoas vão com muitas ideias pré-concebidas. As pessoas vão ao Dr. Google e vêm com muitas ideias em vez de perguntar ao profissional de saúde. E muitas vezes nós confrontamos com fontes de informação pouco fidedignas que as pessoas utilizaram e consideraram que aquilo é a verdade e depois quando nós vamos desconstruir a informação foram pesquisar em opiniões de pessoas que não são peritos no assunto e como tal vêm com uma informação pré-concebida que é completamente errada e normalmente uma dor de cabeça é uma dor de cabeça, mas no Google é uma coisa muito pior. Portanto, as pessoas vêm extremamente angustiadas e às vezes temos ali algum trabalho de parceria e de apoio que é importante para as pessoas perceberem que uma dor de cabeça às vezes é só mesmo isso. E a Ivânia? E é o que ela estava a dizer, e é verdade, porque cada vez mais nós sentimos que, por um lado, as pessoas estão bastante informadas sobre a sua saúde, mas, por outro lado, mal informadas. E falando também a nível de diagnósticos e acesso ao seu, por exemplo, o acesso ao seu processo clínico, mesmo, nomeadamente em si, estamos internados e o questionário, o médico chega lá, o médico fazer o seu exame clínico, porque o médico quando chega ao pé, vamos supor alguém que está internado, o médico, olha, você vai fazer este exame, isto. E há pessoas que sentem-se de alguma forma, isso digo eu, se calhar por experiência própria, às vezes até intimidadas e não se sentem tão à vontade para perguntar, mas porquê é que eu vou fazer este exame? Exato. E saem até sem saber o porquê é que têm que fazer determinadas instruções que o médico deu, porque não há ali não há diálogo. Eu acho que às vezes não é por não haver diálogo, é porque lá está, é a falta de conhecimento. As pessoas não sabem que têm esse direito de perguntar estas coisas. Fica aqui esclarecido. Temos esse direito de perguntar o porquê. O médico, eu continuo a dizer, o médico não é nenhum bicho-papão, de vez em quando usa linguagens técnicas, não porque ele quer usar, mas é porque é a nossa rotina, até nós, se eu estiver a falar com a Bibiana daqui a meia hora, se calhar estamos a falar de termos que para vocês passa-vos metade ao lado. Claro. Nós estamos aqui no contexto de informar o povo, estamos a desconstruir a nossa linguagem para tornar acessível às pessoas. Claro que se eu estiver a falar com a Bibiana, nós as duas, vamos se calhar falar deste tema com algumas expressões que não vão perceber nada. Isso acontece muito com o médico. Não é porque ele não quer informar, mas é que ele já está tão formatado no seu dia-a-dia Claro. que ele usa os termos técnicos, ele nem está a perceber que do lado de lá as pessoas não perceberam, porque as pessoas também não perguntam, não confrontam. Doutor, mas este exame serve para quê? Eu vou fazer o quê? O que é que eu tenho? Porquê é que eu tenho que fazer isto e não posso ir por outro caminho? Porque há sempre essa possibilidade. Pode não haver, mas convém nós perguntarmos. Claro. Se nós temos ido de macaco, entre aspas, macacos no sótão, vamos desmistificar. E daí é que nós falamos que as pessoas têm que ter o direito à saúde. Daí que entra a Constituição da República Portuguesa, algo bastante pronto, qualquer um português que queira se informar. Existe a Constituição da República Portuguesa, que é algo que foi criado para nos defender a nós e, ao mesmo tempo, para nós nos informarmos de todos os nossos direitos. É um livro que está acessível a qualquer um. Hoje em dia na internet os decretos andam por aí aos pontapés, entre aspas. Portanto, podemos ter acesso a estes decretos. Podemos consultar online, exatamente. E, neste caso, especificamente no artigo 64, que é o da Lei de Bases da Saúde, podemos contemplar que o que é que diz este artigo? É fácil de entender. Diz que todos têm direito à proteção da saúde e o dever de defender e promover. Ou seja, eu tenho direito, mas também tenho deveres. Porque nós, isto é o outro lado da história da lei. Nós dizemos assim, então, mas se eu tenho direitos, é muito mais gratificante eu fazer valer dos meus direitos do que dos meus deveres. Normalmente é sempre assim. A balança do direito sobe mais do dever. É sempre assim e, infelizmente, não sei se estou errada neste contexto, mas eu acho que o que prevalece é assim. As pessoas têm que perceber que também para terem direitos, também têm deveres. E posso dar um exemplo simples. Entra-nos um fumador no serviço. Um fumador ativo. Um fumador ativo tem que pôr, neste caso, se ele tem ainda não decidiu se quer deixar de fumar ou não, naquele contexto, ele tem que pôr um selo, para naquele contexto de internamento, é um discozinho que ele não sinta vontade de fumar. Ficar internado, é isso? Exatamente, no contexto de internamento. Se ele tira este disco,
porque ele acha que aquilo não lhe faz falta, e às escondidas vai à rua, vai à casa de banho, vai fumar, ele também tinha um dever de cumprir com algum compromisso para quem está a tratar dele, que ele está a quebrar este compromisso. Daí que nós também temos direitos e temos deveres. Explicou aqui muito bem com um exemplo que Pois dá eu para... tento pôr as coisas em termos práticos, porque nem toda a gente está de lá tem uma formação que perceba o que é que estamos a falar, e eu quero ter a maior massa da população possível. As pessoas que têm alguma formação facilmente percebem, quem também não tem percebe facilmente qual é o seu dever. Se eu estou internada e tenho a tensão alta e dá-me uma dieta sem sal, e eu mando ao meu familiar trazer o sal da cozinha e meter na gaveta... Isso acontece, Acontece. Com frequência. Assim, as pessoas gostam mesmo da comida bem O temperada. português, nós temos pessoas que Mas neste isso deve ser momento... só em Portugal. Não. Emagrecem. Ainda hoje tem uma história parecida de um doente que está a emagrecer porque não gosta da comida do hospital e não a come. Olha, isso é uma boa... Mas ele, neste caso, não dá muito jeito, porque é uma pessoa que já não está num estado... E nós temos constantemente a chamar dietista, a Bibiana sabe, que é um dos nossos handicaps, porque as pessoas não estão satisfeitas com a alimentação. Mas isto é um dever, e o utente também deve ter essa consciência, não é? Peço desculpa, é só para Com certeza. complementar aqui a informação Sim. da Ivânia. Todas as decisões que nós tomamos são direitos e são deveres. E aqui este artigo 64 da Constituição da República faz exatamente a ressalva sobre isso, sobre ser um dever e um direito. O certo é que todos nós devemos proteger a nossa saúde e a defender. Todas as opções que nós tomamos, sejam elas de alimentação, de fazer ou não exercício físico, de comer ou não um bolo, todas elas são decisões de saúde. Portanto, nós não podemos criar nos profissionais de saúde a dizer que são eles que decidem sobre a nossa saúde ou acharmos que somos nós que decidimos sozinhos. Isto é sempre uma relação de parceria. Claro que todas as decisões diárias que nós tomamos, elas são decisões de saúde. Sejam elas quais forem, desde a alimentação ou estacionar o carro longe porque quero ir a pé, todas essas decisões são nossas. Nós não podemos responsabilizar só o Estado pelas opções ou só responsabilizar-nos a nós. É sempre uma opção conjunta. E esta lei fala exatamente sobre isso, ressalva essa função proativa que todos nós temos sobre o defender a nossa saúde. E enquanto profissionais de saúde sentem esta importância, o vosso papel enquanto profissionais de alertar o utente, sentem essa responsabilidade? Sentimos, mas ao mesmo tempo, eu não sei se a Bibi concorda comigo, nós sentimos, mas acho que é uma cota à parte, como a Bibi disse, é uma corresponsabilização, tanto do utente como nossa. E nós queremos mudanças de comportamentos e atitudes, mas não podemos impor essa mudança, não é? Claro. Isto tem que partir da pessoa. A pessoa tem que perceber até que ponto é que é importante que ela mude de atitude. Lá está, por isso estamos nós aqui hoje a ver se, de lado de lá, o nosso feedback de alguma forma traz alguma mudança de comportamento e atitude. Daí que a Bibi falou muito bem que esta lei de bases tem os dois lados. Claro. Daí que é a corresponsabilização. É um trabalho de equipe, não é? Exatamente. Aqui fala acerca de leis bases da saúde. Sim. Leis bases de saúde, e a Bibiane ia abordar este tema, não era? Sim, exatamente. Até aqui, falamos da Constituição e agora aqui a Lei de Bases da Saúde. Uma coisa que nós consideramos que se calhar é importante falar, nós assistimos na comunicação social muitas vezes se falar sobre a Lei de Bases da Saúde e no dia-a-dia nós contactamos com os utentes e muitas vezes comumente as pessoas dizem que aquilo não tem nada a ver com elas, que não têm qualquer responsabilidade sobre isso. Mas o certo é que a Lei de Bases da Saúde diz respeito não só à parte pública, portanto ao Serviço Nacional de Saúde, mas a todo o Sistema Nacional de Saúde. Portanto, quando nós assistimos agora ao debate sobre a nova Lei de Bases, ele é importante para todos nós e é importante que a gente tenha uma ação proativa nisso, porque isso vai regular diretamente a forma como nós somos encaminhados, como é que é feita a prevenção, a promoção da saúde, como é que é feito o encaminhamento na doença, todas essas questões estão diretamente relacionadas com isso. Portanto, a Lei de Bases da Saúde não é só uma coisa dos políticos, é uma coisa para todos nós. É transversal, eu acrescento que é transversal, porquê? Porque ela diz muito bem, porque isto é outro problema que o handicap que continua a haver um bocado a nossa população, que quando fala-se em decretos de leis, as pessoas acham que se calhar é juízo de valor. As pessoas põem-se um bocado a retaguarda, isto não é para mim, que leis é no Parlamento e é nos juízes e é nos tribunais, não é para mim, porque isto não me quer dizer nada. Mas convém que nós conheçamos o nosso direito e conheçamos as leis, não temos que saber os artigos e os verbos de cor, eu tenho que saber o artigo 64, não sou advogado nem sou jurista, mas eu tenho que saber que esta lei existe para me defender e se eu precisar, vou à procura na Constituição e vou-me fazer valer dela quando for preciso e tentar perceber em que é que esta lei de bases
eu posso usufruir dela e em que eu posso contribuir também. E esta lei consiste, como estava agora a mencionar, não é? A proteção da saúde. É um direito e um dever. É um direito. Lá está, é da proatividade da pessoa. No fundo, a Lei de Bases da Saúde, digamos que numa hierarquia das leis, está abaixo da Constituição. Portanto, tem que sempre ser de acordo com esta e, no fundo, mais específica do que a Constituição. E o que aqui esta base 1, nas disposições gerais, vem falar é exatamente sobre isso. No fundo, é reforçar aquilo que falamos no artigo anterior. Exatamente, no artigo anterior. Agora ver, temos mais um slide que fala acerca de alguns estatutos dos utentes. Exatamente. Nós aqui, pronto, eu e a Ivânia em conversa acabamos por selecionar a base, exatamente, a base 4, que fala sobre os estatutos dos doentes, em que aqui na primeira parte vamos falar sobre os direitos e a seguir vamos falar nos deveres. Nós aqui queremos ressalvar algumas coisas, porque é aquilo com que nós nos confrontamos na nossa, não é? Exatamente, na nossa prática de cuidados, e então queremos ressalvar aqui algumas coisas. Os utentes têm direito à escolha. Aqui é importante falar sobre o direito à escolha, porque as pessoas têm direito à escolha dentro da unidade de saúde. Claro que muitas vezes as pessoas tentam. Imagine que, é um exemplo prático, que está de férias e que aconteceu alguma coisa que por algum motivo que tem que ficar internada. É um motivo evocável dizer, eu estou cá internada, quero ser transferida, imaginemos que eu vivo em Lisboa, quero ser transferida para Lisboa. Isso sim é um motivo que, na grande maioria das vezes, os profissionais de saúde têm isso em atenção e essa sensibilidade, com certeza que se a pessoa estiver bem, conseguirá ser transferida. Mas quando a pessoa diz, eu conheço alguém naquele hospital, isso nós não podemos considerar propriamente que é um motivo evocável. Portanto, tem que haver um motivo legal correto para se dizer que eu quero transferir-me de um lugar para outro. Aqui na escolha, também é importante fazer outra ressalva. É que nós temos sempre direito à escolha. A escolha implica conhecimentos. E, como dizia a Ivânia muito bem no início, para nós termos uma escolha, precisamos ter conhecimento e do conhecimento implica perguntar. Nós assistimos muitas vezes aos nossos utentes a irem sozinhos às consultas, com alguns com uma idade, outras nem tanto. O certo é que as pessoas quando vão à consulta, seja ela de médico, de enfermeiro, seja o que for, ouvem muitos termos técnicos, os quais não compreendem de todo. Um conselho genuíno que nós damos sempre é levem alguém convosco, porque duas pessoas ouvem sempre coisas diferentes e complementares. Sim. As pessoas ouvem, ainda mais num momento de, quando têm muitos termos técnicos. E tentem sempre levar a mesma pessoa, porque as pessoas ouvem coisas diferentes, conforme as suas próprias características, claro. E ter ali uma linha condutora é importante. Outra coisa que nós ainda estávamos a debater, que achamos que era bom falar aqui no programa também, é que as pessoas, ou seja, têm muita informação e às vezes não sabem propriamente o que é que hão de fazer. Direcionar essa Exatamente, o que é que hão de fazer com ela. E o ir acompanhado é sempre uma forma de ter alguém. Uma coisa que é muito importante é que exista na família, todos nós, jovens, velhos, devemos sempre ter alguém que é a pessoa responsável pela nossa saúde. Seja ela o nosso filho, o nosso marido, seja quem for. A nossa referência. A pessoa não estar sozinha, isolada. Exatamente. Desculpa interromper, e neste caso, quando ela está a dizer não é estar isolada, é nós termos noção que nós todos somos saudáveis, mas nós eventualmente podemos ficar doentes. Podemos precisar de alguém. Eventualmente, eu estou a dizer isto porque nós estamos a falar em situações, às vezes, nós debatemos às vezes com umas situações que acontece o quê? Uma pessoa, ainda agora temos ali uma pessoa que estava bem, teve um AVC e deixou de estar menos bem. Esta pessoa era uma pessoa orientada e capaz de gerir toda a sua vida. E deste momento deixou. Se ela não delegou ninguém em vida, ou seja, quando estava apta, quando estava exatamente, saudável. Neste momento, se não houver uma família equilibrada, há famílias que conseguem, às vezes nós temos situações em que não sabemos, depois a família fica às aranhas, quem é que vai fazer o quê, qual é o papel de cada um, porque ela não definiu bem isto. E aquilo que a Bibi estava a dizer é que nós devemos escolher alguém, temos direito a escolher. Aqui estamos a ouvir algo que desconhecemos, não é? E que fica aqui uma dica, mesmo para quem está em casa, independentemente da idade, ter alguém que possa delegar esta responsabilidade. Desculpa interromper, há ideias preconcebidas que se a mãe tem um filho e às vezes aquele filho e aquela mãe têm conflitos e nem estão por aí virados. E se calhar a vizinha do lado foi mais amiga e ela prefere até que aquela vizinha do lado seja a pessoa dela de referência, mas ela não pensou nisso e numa situação legal, que é chamada o filho, que era aquela pessoa que se calhar naquele contexto, para ela não seria a pessoa de referência. O ideal então é escolher alguém da família.
não é? Ou combinarem, olha, se eu eventualmente Seja estiver quem for. doente, Sim, mas isto ter é alguém. ou Ter nós alguém. temos- Às vezes não é preciso nós definirmos, mas mentalmente as pessoas já sabem que aquela pessoa é aquela pessoa de referência. Claro. E informar as outras pessoas da família, dizer, esta é a minha pessoa de referência, esta é a pessoa que eu quero que decida caso me aconteça alguma coisa. E isso acontece ou não acontece? Não, é muito Também, raro. talvez É ao por falta de contrário. conhecimento, É não ao é? contrário. Eu estou a interromper, mas é assim, ao contrário. Eu e a Bibi, nós batemos a Bibiana. Já percebemos que para os amigos é Sim. Bibi. Nós debatemos às vezes com situações, até de filhos, às vezes situações de filhos, que nós, enquanto cuidadoras, se esta pessoa tem 7 filhos, recebemos 7 chamadas num turno. Exato, e é muito mais fácil ter, Porque elas neste não caso, definiram uma pessoa previamente que depois passe a Referência, informação. elas não combinam entre nós agora. Nós prestamos cuidados diretos ao doente. E se nós estamos constantemente, olha, quem é que está com o senhor Aníbal? Tem a filha ao telefone, quer saber do pai. Tem o sobrinho, tem o primo. Imagine isto num turno de 8 horas. O tempo que nós temos para cuidar do nosso utente é de É minuto. muito mais fácil, mesmo no caso de alguém que fica internado, dar, olha, este é o contacto da pessoa. Nós a tentamos, quem- mas às vezes, sim. quando isso já está trabalhado, neste caso, se Claro. as pessoas tiverem direitos, é muito mais fácil. A própria pessoa, quando chega lá, diz: olha, a minha mãe tem 6 filhos, mas eu quero que seja esta pessoa. Exato. Pronto. E assim vai ajudar e dar bons resultados. Ali nas escolhas, não sei se a Bibiana ainda Sim, quer. eu queria falar sobre a confidencialidade. Todos os atos que nós realizamos, seja ele desde a medicação, a ajudar a tomar banho, seja o que for, implicam autorização por parte do utente. E ela pode ser explícita ou implícita. E isto tem a ver diretamente também com confidencialidade. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade em transmitir-nos informação mais sensível e Pessoal, é isso. mais pessoal, exatamente. Uma coisa que é importante que as pessoas saibam é que muitas vezes nós temos os filhos que chegam junto a nós e querem saber a informação do pai. E as pessoas ficam um bocadinho sensíveis quando nós não podemos dizer que não podemos dizer tudo, porque efetivamente a informação só pode ser transmitida ao próprio. E só com a autorização dele é que nós podemos transmitir informação à família. Portanto, às vezes nós dizemos alguma informação superficial porque efetivamente a pessoa Tem a autorização do utente. capaz não nos deu essa autorização. Só quando ele diz sim, podem falar com o meu filho, porque há pessoas que pura e simplesmente não querem saber a informação clínica e que dizem toda e qualquer informação é para ser passada para o meu familiar. Claro. E eu não quero saber a informação, tudo o que decidirem por mim está bem. Normalmente até são as mulheres que têm esta postura, Eu curiosamente. nunca pensei que isso pudesse acontecer. Sim, mas há pessoas que não querem saber informação clínica e estão no seu direito. Isso é um direito, pronto, a pessoa não tem que saber necessariamente. Pronto, e só aí é que nós podemos transmitir informação. Portanto, se algum doente nos transmite uma informação que não quer que seja dita, não precisa para já porque isso está implícito, mas se quiser pode-nos dizer expressamente que aquela informação é confidencial. Isso já é um dado clínico, porque as instituições são fiéis depositárias da informação. Ou seja, a informação clínica não é do hospital, não é do médico, não é do enfermeiro, é da própria pessoa. Portanto, a qualquer momento, a pessoa pode consultar essa informação, seja o diário clínico, seja o diário de enfermagem. Portanto, essa informação é sua, não é nossa. Portanto, quando as pessoas têm alta e vão para casa e querem o resultado do exame, peçam o resultado do exame para levar para casa, porque o exame efetivamente é seu, nós só o fizemos, mas todo e qualquer resultado é seu e supostamente foi você que autorizou que esse Exame tenha sido realizado. Muito bem, e aqui relativamente ao ponto 2, ser tratados pelos meios adequados. Sim. Aqui sobre os meios adequados. Pronto, nós ouvimos todos os dias notícias, seja do público ou do privado, do Sistema Nacional de Saúde em geral, que às vezes não existem os meios adequados. É certo que os meios são finitos e que têm que ser o máximo adequados possíveis. Pronto, esta talvez seja uma realidade muito cor-de-rosa a minha e a da Ivânia, mas a verdade é que, pronto, no nosso contacto, raras são as pessoas que não fazem o exame que é o adequado. Que tem o direito Que e é, é adequado. exatamente, que é o adequado. Muitas vezes as pessoas querem fazer mais isto ou mais aquilo, porque entretanto a vizinha nos disse que fez aquele exame para aquela doença e isso não é necessariamente o que é necessário. Portanto, nós acreditamos, pronto, pelo menos o Serviço Nacional de Saúde, que é aquilo que nós conhecemos bem, que os
direitos dos doentes são Salvaguardados, assegurados sim, estão salvaguardados. nesse aspecto. E nós achamos, concordamos antes, quando preparamos este momento, que era importante fazer essa ressalva, porque todos os dias nós ouvimos notícias negativas sobre o Serviço Nacional de Saúde e Isto é uma realidade. exatamente, isso é uma realidade e ele ainda funciona bem dentro com as limitações que E na são nossa realidade, possíveis. muito bem mesmo. Exatamente. Nós vemos o lado bom da saúde ainda. Que bom, isso é muito bom. É, E depois temos ali, conforme também já referiu, acerca da confidencialidade dos dados, não é? Sim. E também os direitos de serem informados sobre a sua situação clínica. É um direito, não é? Todos têm que saber. E temos aqui também, agora, acerca de alguns deveres que são importantes, não é? E para finalizar a nossa rubrica, vamos deixar aqui bem, Que é a parte que bem nós há bocado especificados falámos, quais são. que convém também percebam os seus deveres também. Claro. Aqui a parte do respeitar os direitos dos outros utentes, nós temos muitas, não sei se pode utilizar essa expressão, mas muitas quesílias entre os utentes, às vezes principalmente quando estão internados há algum tempo, porque eu estou mais doente, nós ouvimos essa frase com recorrência, eu estou mais doente do que aquela pessoa. À despica. Sim, há despica. Televisão, na sim. casa de banho, as pessoas não fazem ideia. Sim. Mas Exigente tem a ver coisas. com a pessoa não Uma está no quer seu a televisão estado. desligada, outra quer a televisão acesa, uma quer usufruir da casa de banho em pleno durante 2 horas e outra só quer ir lá E isso um é fácil de gerir? Nem sempre. Não é? Porque Nem também Temos não há, pessoas que até assinam alta para também serem- não há uma lei Não, isto vai de relativamente ao bom tempo da senso, não é? televisão, Sim. ao volume. Não, vai de bom senso e Do bom e do senso. desconhecimento também. Claro. Sim, e da ponderação das duas coisas. Exatamente. Temos ali o ponto 2, observar as regras sobre a organização e funcionamento dos serviços e estabelecimentos. Sim, nós temos normalmente horas para tudo. O nosso tempo é todo tão contado que existe horas para todas as coisas. Tarefas. Exatamente, todas as tarefas, todos os cuidados têm horas. E às vezes as pessoas, nós tentamos organizar-nos em função dessa necessidade, mas nem sempre é possível. Mas pronto, todas as organizações têm regras. A Ivânia já vos falou entre as rubricas sobre as horas das visitas, por Sim, exemplo. sim. Mas Por acaso pronto, eu falei. Isso é uma coisa importante também, as pessoas saberem que têm que respeitar essas E normas. há pessoas que também não entendem E está- que é muito importante. E porque é que serve o horário das visitas? Já falei aqui Sim. em outras rubricas, mas também é importante. E depois, a parte de colaborar também com os profissionais, não é? Exatamente. Isso é essencial. Vital. Sim, Isso. porque é sempre um trabalho de parceria. E depois, ali o último ponto, utilizar o serviço de acordo com as regras estabelecidas. Existem regras que têm que ser respeitadas, não é? Sim, exatamente. E aqui uma coisa importante. Aqui nas regras estabelecidas é fazer uma ressalva. É que as pessoas muitas vezes estão... ou seja, imagino que vão faltar a uma consulta, que não podem ir a um exame, seja o que for. Às vezes as pessoas pensam, pronto, não vou lá. E aquela vaga fica por utilizar. E às vezes quando nós vimos falar de listas de espera, elas muitas vezes também são fruto, claro que não são a solução, mas também são fruto dessas pequenas coisas que nós enquanto A cidadãos... falta de consideração uns para com os outros. Exatamente. Essa poderíamos falar ali no ponto 1, não é? Respeitar os direitos dos Exatamente. outros, também poderíamos. Exatamente. Temos uma chamada, vamos atender a chamada. Boa noite. Ora, quem nós temos aí desse lado a querer entrar aqui em direto com o nosso programa. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Esta é Hora. Vou convidar a quem nos está a ligar a tirar o som da televisão para que nos ouça apenas através do seu telefone. Sim, boa noite. Muito boa noite. Ora, quem temos desse lado? Boa noite, professora Raquel. Boa noite. Boa noite. Então, mas quem é que nos está a ligar que eu ainda não estou a conhecer a voz? Está-nos a ver? Sim, boa noite. Boa noite. Fale. Está-nos a ouvir através da televisão, mas tem que tirar o som da televisão. Boa noite a todo o pessoal desta hora. Muito boa noite. Não tem alguém que... Só estou a ligar porque queria felicitar o programa. Muito obrigada. Ada. E já passei o som da televisão, agora não estou a ouvir a professora Raquel a falar. Então, mas pode continuar a falar porque estamos a ouvi-la perfeitamente. Está bem, obrigadinha. Era só para felicitar aí a enfermeira Ivânia. Mas não se quer identificar, não se quer identificar. Eu não estou a ver quem é. Eu sou Marília Santos. Marília Santos. Marília Santos, que está em noite. Londres. Yeah.
Não Yes. acredito, é a minha irmã que me está a ligar de Londres. Yes. Good night. Não estava a reconhecer a voz. Isto por telefone fica diferente. Era só para felicitar pelo programa. E Obrigada, mana. continua, que muitas vezes, através deste programa, nós conseguimos ser elucidados, não é? Porque vão-nos informando acerca dos assuntos que nós estamos a precisar de ouvir às vezes. Olha, muito bom. Não sei se quer também dar Obrigada, aqui um beijinho, mana, um um beijinho grande. Não estava nada à espera. Apanhaste-me Senhora, de quero mandar um surpresa. beijinho grande à Ivânia e também à convidada especial hoje e que continuam sempre a aparecer e a fazer o serviço ótimo que estão a fazer. Pronto. Obrigada. Olha. Obrigado também por ter ligado. Deixamos aqui também um grande beijinho, um forte abraço e olha, quem sabe vermos-nos em breve, não sei, na convenção. Bem, outro até, boa noite. Pronto, está Boa noite. combinado. Obrigada por ter também ligado. Olha, estão a ver, finalizamos assim a nossa rubrica de hoje. Esta é a Hora da Saúde e é sempre bom saber que lá em casa as pessoas também estão atentas e gostam de todas estas dicas que nos têm trazido. Esperamos continuar a recebê-las e, quem sabe, outras sugestões de outros temas que achem importantes abordar E aqui. desde já, antes de finalizar, quero agradecer a Bibiana por ter disponibilizado o seu tempo de vir aqui contribuir, mais uma vez, como eu digo, para os que estão do lado de lá terem aprendido alguma coisa, para nós já é um ganho. E eu acredito que certamente este programa foi bom, gostámos muito de as ter aqui, também esperamos vê-las em breve.